Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos de Ti a cada dia. E por isso nós te pedimos, abre o céu sobre este lugar, manifesta o Teu poder, a Tua glória. Toma Teu lugar de honra em nosso meio. Nós abrimos os nossos corações, rasgamos os nossos corações diante do Teu altar e te pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa falar no mais profundo conosco, que a Tua palavra possa produzir o efeito que lhe apraz. Obrigado, Jesus, porque se hoje nós estamos aqui foi porque o Senhor preparou esse dia primeiro. Obrigado porque o Senhor já não nos chama de servos, nos chama de amigos. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Obrigado. Eu quero verdadeiramente me diminuir, porque eu nada tenho a oferecer aos teus filhos, se não for pelo teu Santo Espírito. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, flua neste lugar. Desde já eu repreendo toda a divagação da mente, toda a distração, tudo aquilo que tenta impedir os teus filhos de receber a tua palavra nessa noite. Enche essa casa com a tua glória, com a tua presença, com o teu amor e com a tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir. Glória a Deus. Igreja, a vida aí fora, muitas vezes, parece um campo de batalha. São tantos acontecimentos ao nosso redor, ou até mesmo nas nossas próprias vidas, que parece que muitas vezes nós estamos vivendo num campo de guerra. Uma casa, por exemplo, onde ninguém se entende, onde todos brigam, onde não há diálogo, onde todas as pessoas tentam prevalecer umas sobre as outras, também parece um campo de guerra. É a esposa tentando prevalecer sobre o marido tentando prevalecer sobre a esposa, filhos e pais, numa guerra infindável, não se entendem, uma loucura. E esse lar acaba se parecendo com um campo de guerra. Tem ambientes de trabalho, por exemplo, que o uniforme deveria ser roupa de guerra, uma farda, um coturno, porque é um tentando passar por cima do outro, é um tentando puxar o tapete do outro, um ambiente hostil, carregado. Só que se não bastasse a guerra do dia a dia, nós ainda temos que travar uma batalha na nossa mente. São muitos sofismas que o inimigo tenta lançar. E parece que todos os dias nós temos que cravar uma faca na caveira todos os dias. Temos que ser resilientes todos os dias. Cravar a faca na caveira todos os dias. E por falar em faca na caveira, vocês sabem de onde surgiu essa expressão? Na Segunda Guerra, nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, uma equipe de militar britânica, operações especiais, que estavam combatendo ali as tropas alemãs, uma equipe conhecida como comandos. Eles invadem um determinado lugar, tomam aquele lugar e entram num escritório que era a liderança ali alemã, e ali tinha um crânio de uma caveira. Aí um dos generais pega uma faca e crava nesse crânio e grita: vitória sobre a morte.
E a partir daí, em todos os lugares do mundo onde tem operações especiais, a maioria deles tem esse símbolo, uma faca cravada sobre a caveira, vitória sobre a morte. E há também a história do primeiro homem a vencer a morte. Seu nome? Jesus. Jesus, ele foi crucificado no Monte Caveira, conhecido como Gólgota, um local que, se você avistasse de longe, ele parecia uma caveira, por isso este nome. E aí no momento da crucificação, quando retiraram os dois corpos dos ladrões, e você avistando de longe aquele Monte Caveira e Jesus naquela cruz, dava a impressão de realmente de uma faca cravada sobre uma caveira. A cruz se parecia com uma faca cravada no Monte Gólgota, no Monte Caveira. Após 3 dias, veio a ressurreição de Jesus. E ali nascia o primeiro operação especial da história. Aquele que de fato venceu a morte. Quem está comigo? Então todas as vezes que as situações ficarem difíceis na sua vida, lembre-se do primeiro operação especial da história, Jesus, que cravou uma faca na caveira. Aquele que venceu a morte por mim e por você. Não somente isso, nos livrou da morte eterna para a vida eterna. Você pode se alegrar com isso? Um desses cultos aqui, eu preguei sobre o que é a vida. E Tiago 4,14 diz: o que é a vida? Senão como um vapor que aparece e depois se dissipa. Ou seja, a nossa vida na terra, a nossa vida nessa terra, ela é muito breve, se nós compararmos com a eternidade. Então a gente não pode perder tempo. Se a nossa vida é muito breve se comparado com a eternidade, a gente não pode perder tempo, porque nós temos propósitos a serem cumpridos, amém? Há propósitos a serem cumpridos na minha vida e através da minha vida. O primeiro, operações especiais da história, está nos chamando para cumprir um propósito nessa terra. Ele está nos chamando para ter uma vida relevante nessa terra. Repete comigo, vida relevante. Queridos, as dificuldades são inerentes da vida de todo ser humano, amém? Só que a paz que excede todo entendimento é privilégio daqueles que têm depositado a sua confiança em Cristo. Aqueles que têm depositado a sua confiança no único homem a vencer verdadeiramente a morte, Jesus. Então, talvez se está faltando a paz que excede todo entendimento para você, se está faltando paz em meio à guerra, lembre-se de uma vez por toda que há um que venceu a morte, que cravou a faca sobre a caveira, Jesus. Que existe uma operação especiais, que está alistando e chamando agentes especiais para cumprir um propósito nessa terra, eu e vocês. Ele está nos chamando para sermos operações especiais neste mundo aí fora corrompido. Jesus, quando chama, Ele cuida. Jesus, quando chama, Ele coloca a vida onde há morte. Portanto, se há alguma área da sua vida que está morta hoje,
Hoje é dia de ressuscitar. Coloque essa área diante do altar do Senhor, porque Ele venceu a morte. A palavra dele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Glória a Deus, pode aplaudir. Esse é o Deus que nós servimos. Você que está depressivo, você que está com a sua fé morta, ou à beira da morte, lembre-se disso. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele pode renovar sua fé, Ele pode fazer nova todas as coisas, mas para isso, você precisa querer. Chega! Dê um basta no vitimismo. Não seja como aquela hiena do desenho. Ó vida, ó céus, ó azar. Talvez se você tem 15, 20, você não vai lembrar desse desenho. Só quem tem acima de 40. A palavra dele é muito clara. Ela é viva, ela é eficaz. E ela diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Rei da ressurreição quer ressuscitar áreas mortas das nossas vidas. O Rei da ressurreição quer reacender a chama do Evangelho dentro de nós. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que entrou num ativismo. E isso foi fazendo a sua fé esmorecer. Isso foi te paralisando. Isso foi deixando em você um cansaço mental muito grande. Só que o Rei da ressurreição quer reacender a chama do Evangelho dentro de nós. Portanto, tome uma atitude nessa noite. Saia dessa zona de conforto. Saia dessa zona de vitimismo. Porque o primeiro Operações Especiais do mundo está te chamando para fazer guerra. Está te chamando para fazer guerra contra o desânimo. Está te chamando para fazer guerra contra o pecado. Está te chamando para fazer guerra contra o vitimismo. Está te chamando para fazer guerra contra a falta de esperança, contra a falta de santidade. Está te chamando para fazer guerra contra a depressão. Está te chamando para fazer guerra contra a síndrome do pânico, contra a crise de ansiedade. Guerra contra a falta de posicionamento. Guerra contra a falta de emprego que tem te desanimado todos os dias. Ou seja, não se deixe abater ou se levar por nada disso. Simplesmente faça guerra. Não desanime. Há uma pessoa que está lutando todas as nossas causas. Todas. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. E a nossa parte, além de confiar, é não desistir. É fazer guerra contra qualquer adversidade da nossa vida. Qualquer uma delas. E o melhor de tudo, como eu não canso de dizer aqui, é saber que nós estamos lutando uma guerra que já foi vencida na cruz, no Calvário. Já foi vencida pelo primeiro, único e verdadeiro Operações Especiais do mundo, Jesus Cristo. Ele é único. A palavra dele fala, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, ele venceu a morte. Tenha bom ânimo, porque nós estamos lutando uma guerra que já foi vencida naquela cruz. Faca na caveira. Vitória sobre a morte. Abra lá em Mateus 10, verso 34. Estão comigo, igreja?
Começar a jejuar por esse ar-condicionado. Aleluia, Deus é bom. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra? Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Até aí, glória a Deus. Quem arrumou aqui? Glória a Deus, que nunca falte ventilador na sua vida. Aleluia. Ar-condicionado melhor, né? Vixe. Tive pouca fé agora, confesso. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Que ele veio trazer discórdia, que ele veio trazer destruição? É obviamente que não. Porque senão não seria Jesus. O que essas palavras resumidamente querem dizer é: eu vim para trazer a mensagem da cruz, para trazer o evangelho de poder. E essa mensagem é totalmente contrária aos padrões mundanos. A decisão pelo evangelho automaticamente é uma ruptura que nós fazemos com os padrões deste mundo, amém? E quando nós rompemos com os padrões deste mundo, obviamente que a gente vai ter ciúmes, invejas, perseguições. Ele veio para trazer a espada. E o que é a espada? É a palavra dele. É a palavra dele. Por conta disso, virão as perseguições. E se nós lermos todo o capítulo 10, nós vamos perceber isso. É guerra contra os homens? Não. Mas é guerra contra aquilo que influencia os homens. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso quer dizer que até Jesus voltar, presta bem atenção, até Jesus voltar para buscar a sua igreja, haverá tempos de guerra. Isso é uma má notícia? Não, não é uma má notícia, porque o nosso Redentor vive, amém? O nosso Redentor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. O fato dele ter cravado a faca na caveira, a vitória sobre a morte, eu posso ter esperança e crer num amanhã promissor. Eu gosto bastante da história do apóstolo Paulo. Eu me identifico bastante com a história dele. Porque ele demonstra o quanto essa história demonstra o quanto ele sofreu. Só que independente disso, ele jamais pensou em desistir. Ele jamais pensou de deixar de pregar o evangelho. Ele estava preso, ele pregava o evangelho. As histórias de Paulo são exemplos do que é ser resiliente e do que manter a sua fé viva, amém? Paulo era a faca na caveira. Porque ele cria no evangelho de Cristo. Não só cria, como ele exercia esse evangelho. Ele colocava em prática. Porque ele sabia que o nosso Redentor vive. Mateus 10,16 diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Esse era Jesus falando, gente. Era Jesus falando de tempos difíceis. Era Jesus falando que era para ter paz nele, que a gente teria as aflições, mas que ele venceu o mundo. Esse era Jesus. E a melhor e mais eficaz arma para poder vencer e prevalecer sobre os lobos
É o conhecimento e vivência da palavra de Deus. Essa é a espada. Ele fala que veio para trazer a espada, ou seja, o verbo se fez carne. A espada. A palavra de Deus é a arma mais eficaz para prevalecer no meio dos lobos. A palavra de Deus é a arma mais eficaz para fortalecimento da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho é palavra. O evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. A palavra diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Sem palavra de Deus, só há escuridão. A palavra de Deus é o que dá direção para as nossas vidas. Viver sem palavra, viver sem essa espada, é como navegar num mar aberto, sem bússola, sem saber para onde você está indo. Eis que os envio como ovelha em meio a lobos. Igreja, nós estamos vivendo em um mundo corrompido, com valores contrários ao Evangelho de Cristo. Portanto, a opressão desse mundo para nós chega a ser sufocante. Quem está comigo? Só que Deus, através da sua palavra, Ele nos dá todo o direcionamento para vencer o mundo. Deus levantou diversos homens na Bíblia. Um deles também foi Jeremias, que era um profeta de pouca idade. Jeremias era inseguro. Ele tinha medo de cumprir o propósito de Deus para a sua vida na terra. Mas mesmo assim Deus insistiu e levantou Jeremias. Abra lá em Jeremias 1, verso 8. Deus é bom, igreja? Aleluia. Jeremias 1, verso 8. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Esse é o Deus que nós servimos. Ele dá o escape, Ele dá a vitória, Ele coloca palavras nas nossas bocas, Ele dá a espada, Ele nos dá tudo o que é necessário para superar e vencer esse mundo. Jeremias estava com medo, porque ele sabia que ia ser enviado por Deus para confrontar os religiosos da época, confrontar os pecadores, os falsos profetas. Não, Deus se agrada de todos vocês. E Jeremias estava chegando lá e falou assim: Deus não está se agradando não. Deus não se agrada, vocês estão pecando, vocês estão levantando altares para outros deuses. Então Jeremias sabia que ele seria perseguido, como realmente ele foi. E detalhe, ele tinha pouca idade. Só isso já seria motivo de medo para Jeremias. Porém, o que o Senhor estava dizendo era: Jeremias, não se frustre por antecedência. Apenas confie, porque eu cuido de ti. Eu te dou todos os livramentos. Eu te dou todas as palavras. Eu te dou tudo aquilo que é necessário para superar qualquer dificuldade nessa terra. Não há nada nesse mundo, Jeremias, que possa te derrubar. Porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Criador, Jeremias. Apenas obedeça. Hoje nós vemos muitas pessoas inseguras, com medo de cumprir o seu chamado, com medo de cumprir o ID do Senhor. Pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, só que tem medo de ter responsabilidade com Deus. Só que o Senhor quer nos dizer nessa noite ei,
eu te envio como ovelha ao meio de lobos. E não temas. Não temas, porque assim como eu fui com Jeremias, eu vou ser contigo. Não se frustre por antecedência. Apenas confie. Sabe o que acontece? Pessoas inseguras não realizam. Pessoas inseguras paralisam. Vou repetir. Pessoas inseguras não realizam. Pessoas inseguras paralisam. Talvez nessa noite você esteja paralisado, paralisada. Não somente em relação à sua chamada, mas também em relação a outras áreas da sua vida. Pessoas inseguras não realizam. Pessoas inseguras paralisam. Se esse é o seu caso, então essa é a noite de romper com a insegurança. Se esse é o seu caso, essa é a noite de você romper com o medo. E de lembrar que nós servimos um Deus que chama, que cuida, que restaura e que salva. Se esse é o seu caso, lembre-se que a faca foi cravada na caveira. Houve vitória sobre a morte. A vida sobre a morte. Portanto, faça a guerra contra as adversidades da sua vida. Faça a guerra contra o medo. Faça a guerra contra a insegurança. Igreja, eu tenho tido muitos gabinetes, muitos aconselhamentos. E eu ouso dizer que mais da metade das pessoas que eu aconselho são pessoas inseguras, ansiosas e medrosas. Inseguras, ansiosas e medrosas. Pessoas que têm medo do novo. Pessoas que são inseguras em relação a si própria. Pessoas que estão sendo destruídas por suas próprias emoções, por as suas limitações na mente. Isso é muito sério. Vira aí para o seu vizinho e repete para ele, mas com força, tá? Senão ele vai dormir. Ei! Deixa de ser emocional. Viva por fé. Não pelas emoções. Viva por fé, não pelas emoções. Sabe o que acontece com as pessoas emocionais? São pessoas instáveis. São pessoas eufóricas. São pessoas ansiosas. São pessoas que não têm paciência para se aprofundar na palavra de Deus. Pessoas emocionais têm dificuldade de ter relacionamentos saudáveis. Pessoas emocionais têm dificuldade de se relacionar com Deus. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. O que esse verso quer dizer? É melhor o homem paciente que o nervoso. É melhor o homem que governa suas emoções que aquele que conquista cidades. Ou seja, o homem que controla suas emoções, nenhuma força pode resisti-lo. Nenhuma. O homem paciente vale mais que qualquer general que venceu qualquer batalha, porque ele consegue controlar as suas emoções. Olha a analogia que a Bíblia faz. Tamanha a importância de governar suas emoções. É mais importante você governar as suas emoções do que você conquistar uma cidade. Olha essa analogia. Viva por fé, não pelas emoções. Pessoas inseguras não realizam, pessoas inseguras paralisam. Mateus 10:32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Judas pensou que viria o Redentor
vestido num cavalo, montado num cavalo, perdão, falando, vamos fazer guerra contra o Império Romano. Só que é totalmente diferente disso. Totalmente diferente. Ele falou, a nossa guerra não é espiritual, a nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual, meu reino não é dessa terra, meu reino é de outro lugar. Eu vim trazer, Judas, algo muito mais importante do que uma guerra terrena. Eu vim te ensinar a guerrear de outra forma, Judas. Pessoas inseguras não realizam, pessoas inseguras paralisam. Sabe uma tática de guerra para vencer o medo e a insegurança? É a estratégia do contrapeso. Quem já ouviu falar nisso? Estratégia do contrapeso é o seguinte, no calor de uma batalha, uma determinada luta ali que nós estamos passando, a mente, com certeza, ela tende a perder o equilíbrio. Porque a pressão é tão grande que as nossas emoções querem tomar o controle de tudo. Então, uma estratégia de contrapeso para não perder o equilíbrio e não deixar ser derrotado pelas emoções, o que os soldados faziam? Eles buscavam manter as suas mentes focadas no objetivo, no alvo. Esse é o meu alvo, é ali que eu tenho que ir, ali que eu vou chegar, para não perder o controle. E assim eles conseguiam atrair mais confiança para avançar. Então, uma estratégia de contrapeso para todos nós, quando parece que tudo está desabando, quando parece que a opressão está tomando conta das nossas vidas, as emoções estão tomando conta das nossas vidas, a estratégia de contrapeso é o quê? Manter o olho fixo em Jesus, e na sua palavra, e nas suas promessas. Essa é a estratégia de contrapeso para todo cristão. Manter os olhos fixos na palavra de Deus, porque ela é manual de vida. Ali estão todas as instruções para se viver uma vida segundo a vontade de Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar. Se você não tem intimidade com a palavra, se você não tem conhecimento da palavra, você não tem intimidade com aquele que te criou. Volto a dizer, quem não tem intimidade e conhecimento da palavra do Senhor é como um barco à deriva, em mar aberto. Estratégia de contrapeso, intimidade com a palavra de Deus. Outra estratégia de contrapeso. Lembre-se que a faca, ela foi cravada na caveira. Houve vitória sobre a morte. Nós estamos lutando uma guerra que já foi vencida. Estratégia de contrapeso. Êxodo 15:3 diz: o Senhor é homem de guerra. É Ele quem luta as nossas guerras. Vou repetir. O Senhor é homem de guerra. É Ele quem luta as nossas guerras. Deuteronômio 1:30. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Aleluia. Aleluia. Assim como foi com aquele povo, assim como foi com Hebreus, será conosco, porque o mesmo Deus dele é o nosso Deus. Nele não há variação de dúvidas. Ele luta as nossas guerras. Portanto, se fortifique. Se posicione. Se fortifique na fé. Se santifique. Sem santidade ninguém verá a Deus. Cumpra a sua chamada nessa terra. Rompa com o medo. Rompa com a insegurança. Abra lá em Marcos 16:15. Estão comigo, igreja?
Aleluia. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem está expulsando o demônio? Quem está falando novas línguas? Quem está impondo a mão sobre os enfermos? Nos foi designada uma grande comissão, amém? Nós fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. Nós fomos chamados para ser agentes de transformação nessa terra, amém? Quem está comigo? Repete comigo, agente de transformação. Um agente de transformação, ele tem que ser acima da média, ou seja, ele não pode ser medíocre, ele não pode ser multidão, não pode ser galera, não pode ser oba-oba. Ele faz como o Zaqueu, ele sobe em cima da árvore e chama a atenção de Jesus. Eu não estou conseguindo ver, eu quero ver quem é esse Jesus aí. Quero ver. E aí a hora que ele sobe em cima da árvore, ele está numa posição, Jesus olha para ele, desce aí. Você vai ver o que é a verdadeira riqueza. Você vai ver o que é o verdadeiro poder. Você vai ver o que é a verdadeira autoridade. Para ser um agente de transformação, as suas atitudes devem falar mais alto que as suas palavras. O nosso exemplo deve falar mais que as nossas palavras. Porque quando isso ocorre, presta bem atenção, quando as nossas atitudes falam mais que as nossas palavras, as pessoas verão a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Quem está comigo? O agente de transformação, ele tem um caráter acima da média, ele não é mediano, ele não tem tempo para picuinha, ele não tem tempo para ficar falando mal da vida do irmão, ele não tem tempo para isso. O agente de transformação, ele não é terceirizador de culpa. Eu já falei aqui que o maior ministério dentro da igreja são os terceirizadores de culpa. A culpa é sempre do próximo, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é de todo mundo, menos minha. Cutuca seu irmão e fala, desperta. Você é um agente de transformação. Você foi chamado para ser um agente de transformação. Vamos, gente, fala com convicção, porque senão alguém vai dormir aqui. Pelo amor de Deus, se tem alguém vivo aí, fala com mais força. Você foi chamado para ser um agente de transformação. Vamos. Vocês não estão no velório. Vocês estão num culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Vamos! Vamos! Nós não estamos aqui hoje para celebrar a morte, nós estamos aqui hoje para celebrar a vida, porque Ele venceu a morte. Então vamos! Cutuca novamente Ele e fala, desperta! Aleluia! Deus é bom! A corrupção está tomando cada vez mais destaque no coração do homem. Só que aquele que é ouvinte e praticante, aquele que busca ter um caráter acima da média, ele vai na contramão de tudo isso. Ele se preserva da corrupção desse mundo. Igreja, aprenda uma coisa. Aquele que tem um caráter acima da média, vai doer, mas vai curar. Presta bem atenção. Aquele que tem um caráter acima da média, ele não trata a igreja como uma empresa.
Porque igreja não é empresa. Vou repetir, igreja não é empresa. Igreja é um organismo vivo. Aquele que trata a igreja como empresa, entra por essas portas querendo ouvir aquilo que ele quer. Ele não quer ser confrontado, ele não quer receber a palavra de Deus, ele não quer melhorar, ele não quer nada. Ele quer do jeito que eu quero. Igreja não é empresa. Igreja não é empresa. Vira para o seu vizinho e fala isso para ele. Amém? Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de salvar vidas. Igreja é lugar de cultuar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é único, soberano sobre todas as coisas, aquele que está acima do bem e do mal. Não trate a igreja como empresa. A mudança deve começar primeiro em nós. A transformação tem que começar primeiro em nós. Aí sim nós estaremos aptos para sermos agentes de transformação nessa terra. Portanto, nessa noite, rasga o seu coração de verdade diante do Senhor. Exponha suas limitações diante dele. Amém? Quando a gente chega aqui no final do culto, fala agora é o momento de você se conectar com Deus. Isso não é uma liturgia de final de culto, gente. Essa, na verdade, é uma consagração daquilo que foi feito na palavra. É um momento de você se colocar diante de Deus, reconhecer, puxa, Senhor, essa palavra fala comigo, essa palavra falou comigo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, está aqui as minhas petições, está aqui as minhas inquietações. É esse momento, final de culto. Só que aí a gente pega a gente mexendo no celular, no WhatsApp, no momento do louvor. Não é liturgia. Não trate as coisas de Deus como algo comum. Não é comum, gente. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vai doer, mas vai curar. Fala para o seu vizinho. Amém? Vai doer, mas vai curar. Ele conhece cada uma das nossas lutas. Ele conhece cada uma das nossas dificuldades. Ele conhece tudo que está dentro de nós. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Só que Ele quer nos escutar. Ele quer escutar cada um de nós falando. Vem, Abba. Vem, Abba. Transforma o meu caráter. Transforma a minha maneira de pensar, de agir. Porque eu quero ser um agente de transformação nessa terra. Eu quero cumprir o ID, eu quero cumprir o teu chamado para a minha vida, eu quero ter uma vida com propósito nessa terra, eu quero ter uma vida relevante nessa terra. E a resposta dele para tudo isso é, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça fiel. Se você crê, aplauda o Senhor. Não tenha medo. Não seja inseguro. Não seja insegura. Mateus 10,16 diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ele está nos enviando como ovelhas em meio aos lobos. Quem vai atender o chamado do Senhor nessa noite? Quem vai atender o chamado do Senhor nessa noite? Deus é bom, amém? Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo. Mas lembra de uma coisa.
pessoas inseguras não realizam. Pessoas inseguras paralisam. Talvez nessa noite você esteja se sentindo paralisado, paralisada. Talvez nessa noite você não está entendendo por que tanta dificuldade, por que tanta luta. Agora, se você está no tempo de bonança, dá glória a Deus. Dá aleluia. Glorifica de pé. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Onde estão os agentes de transformação dos últimos dias? Eu preguei no último culto no último domingo, na verdade, sobre a nossa vida ser uma carta de amor para Deus. Quem estava aqui? Essa história não pode parar de ser escrita, amém? As nossas vidas precisam constantemente glorificar o nome do Senhor. Haverão dias de muita dificuldade que você não quer nem sair da cama. Eu lembro de um momento, algo pessoal. Onde eu estava passando por uma dificuldade que, aos meus olhos, era insuportável. Eu não conseguiria suportar. Aí chegou um pastor, do Bola também, amigo meu. Ele falou, cara, chega. É do luto para luta. Chega de luto. E é isso que eu quero transmitir para vocês também nessa noite. Chega de luto. Chega de luto. É do luto para a luta. Vence essa guerra. Vence a guerra contra o desânimo. Vence a guerra contra a insegurança. Vence a guerra contra o medo. Vence essa guerra. A vida venceu a morte. Ele foi para aquela cruz e falou, está consumado. A partir do momento que ele disse, está consumado, o véu se rasgou. E ele trouxe vida onde havia morte. Talvez você esteja sentado aí falando assim, eu sei de tudo isso. Então se você sabe de tudo isso, coloque em prática, pelo amor de Deus. Não basta saber se você não pratica. Eu não estou dando aqui uma explicação, uma ministração teologicamente embasada, nada disso. O que eu estou falando aqui é palavra, é Bíblia. É ou não é, Richard? Está aqui o professor do mergulhando. Procura ele no final, vai fazer mergulhando na palavra. Vai se aprofundar na palavra do Senhor. Vai ter conhecimento da palavra. Vai saber o que é graça. Vai saber o que é misericórdia. Vai saber o básico da palavra pelo menos, gente. Para de viver de cortes em internet. Desses pregadores que não têm ovelhas. Pastores que não têm ovelha. Estão ganhando rios de dinheiro na internet. O que cura é palavra de Deus. É isso que cura. Vira para o seu vizinho novamente e fala, vai doer, mas vai curar. Aplauda bem forte, Senhor. Aleluia. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos.
Eu quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Você que entrou nessa igreja e por o convite de alguém de repente, ou talvez porque você se encontra numa situação onde você falou para você mesmo: eu preciso saber quem é Jesus, preciso encontrar esse Jesus que todos falam. Toda a igreja com os olhos fechados, por gentileza. Quero falar com você que está nos visitando. Essa é uma noite onde você tem em suas mãos uma decisão importante. Onde você se decide por colocar suas mãos por colocar sua vida, nas mãos daquele que venceu a morte. Onde você se decide a caminhar e ter relacionamento com aquele que venceu a morte. Não se trata de religião, como eu sempre falo aqui, não se trata de religião. Religião é um conjunto de regras humanas. Essa é uma noite onde Ele preparou esse dia. Onde você tem a oportunidade de dizer, você que está nos visitando, você tem a oportunidade de dizer: chega, até aqui eu vim na força do meu braço. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ter esse relacionamento que Ele está falando. Eu quero ter essa paz em meio à guerra. Eu quero ter essa paz em meio à dificuldade. Eu quero ter forças para guerrear contra o desânimo. Eu quero ter forças para guerrear contra a insegurança, contra o medo. Se esse é você que está aqui, levanta a sua mão onde quer que você esteja, toda a igreja com os olhos fechados, você que está nos visitando. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque isso é entre você e o teu Deus. Glória a Deus. E eu quero falar também com pessoas que de repente estão se sentindo frias, que há muito tempo não tem um relacionamento com o Senhor. Talvez você já faz parte dessa igreja. O Senhor me mostra pessoas aqui assim. Me mostra pessoas que estão frias. Entraram no automático. Se esse é você, levanta a sua mão também. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais pessoas. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de romper. Vocês que levantaram a mão, faça melhor, se coloca de pé no lugar de vocês, por gentileza. Toda a igreja com os olhos fechados, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saiba que essa é a melhor decisão que vocês estão tomando na vida de vocês até esse momento. Vocês que se colocaram de pé, que entenderam esse chamado do Senhor. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a essa terra, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o meu único Senhor, suficiente e Salvador. Não risque o meu nome do livro da vida. Amém. Continua de pé, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, olha para esses teus filhos, Senhor. Alguns que estão chegando agora, que entenderam o chamado, e outros que, por algum momento,
se esfriaram e se distanciaram do seu caminho. Que o Senhor possa neste momento, com o teu Santo Espírito, enchê-los de esperança, de amor, de alegria. Que o teu fogo, Senhor, possa estar vivo. Que a chama do teu evangelho possa estar viva dentro deles. Dá ordem aos teus anjos a favor de cada um, Pai. Não permita, Senhor, que eles sejam roubados da sua palavra, mas que a tua palavra possa estar viva no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vocês que fizeram essa oração, nós temos essas irmãs aqui, são as irmãs dos boas-vindas. Elas querem anotar o seu nome, querem indicar para vocês uma célula. O que é uma célula? Células são reuniões menores que acontecem nos lares, nos parques, onde você tem a oportunidade de compartilhar com pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, porque quando nós chegamos na igreja é difícil caminhar sozinho. Então as células é algo muito importante que nos ajuda a permanecer firmes na caminhada com o Senhor, amém? Então elas vão estar ali no hall de saída. Faça isso, você que fez essa oração, não deixe de passar lá e dar o seu nome para elas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agentes de transformação. Caráter acima da média. Quem está disposto? Quem está disposto? Então se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se coloca diante do altar do teu Deus. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Se conecte com teu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. É para te adorar que nós vivemos, Jesus. Que as nossas vidas nessa terra, Senhor, sejam uma extensão da tua glória. Que a cada guerra que nós fizermos contra o desânimo, contra a insegurança, contra o medo, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. É para te adorar, Jesus. É para te adorar, Senhor. É para te adorar. Tira toda a paralisia, Senhor. Tira toda a apostasia do meio do teu povo. Tira, Senhor. Arranca toda a paralisia. Toda a frieza. Toda a frieza. E caia por terra em nome de Jesus. Vem com teu fogo. Aquecer os frios corações. Liberta teu povo de todo ativismo. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor me mostra aqui pessoas que estão se sentindo paralisadas, presas, que não conseguem avançar, que não conseguem fazer nada nas suas vidas. Estão se sentindo totalmente paralisadas. Se esse é você, se essa é você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar, vem aqui na frente.